Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos iniciar a nossa temporada de balanços do quarto trimestre de 2025, trazendo aqui rapidamente a informação do Banco Itaú, né, uma ação aí que eu acredito que é bastante aguardada por muitos investidores, né, ela é extremamente importante porque acaba também refletindo lá no balanço da Itaúsa, uma ação que muitos investidores gostam, é uma das queridinhas do mercado. Então vou trazer rapidamente para vocês aqui essa informação do Itaú e logo na sequência, pessoal, separei também 3 ações que desabaram no pregão de ontem. Então nós vamos entender o que aconteceu com cada uma dessas ações. Nós estamos falando aí de queda de até 13% em um único pregão. Bom, o Itaú divulgou o seu balanço do quarto trimestre de 2025 com lucro líquido de 12,3 bilhões de reais, o que acabou sendo 13,2% maior na comparação com o quarto trimestre de 2024. E no ano aqui, o lucro foi de 46,8 bilhões de reais, tudo dentro daquilo que já estava sendo esperado pelo mercado. O mercado estava fazendo projeção aí de cerca de 12 bilhões de reais de lucro no quarto trimestre do ano passado. Então, nenhuma surpresa no resultado do Itaú, pessoal. Bom, começar falando aqui sobre a Hypera. Ela anunciou aqui um aumento inesperado de capital e acabou dividindo opiniões aí do mercado, e isso fez com que as suas ações desabassem 10% no pregão de ontem, após aqui esse anúncio desse aumento de capital no valor aí de cerca de 1,5 bilhão de reais, o que seria equivalente a cerca de 20% da dívida líquida e uma diluição potencial de 10% para os acionistas, por meio dessa emissão privada aí de até 70,6 milhões de ações ao preço de R$ 21,25, o que acabaria representando aí um desconto de cerca de 17% em relação ao preço atual. Os papéis então da Hypera abriram uma queda de 5%, mas essa queda acabou se acentuando e encerrou o pregão valendo R$ 22,99, com uma queda de 10,3%. Os acionistas controladores aqui que detêm 53% do capital, eles se comprometeram em exercer integralmente os direitos de preferência. E aqui, segundo a empresa, a operação busca reduzir a alavancagem e reforçar a posição de caixa para eventuais movimentos oportunísticos, orgânicos ou inorgânicos. Outra ação também que desabou no pregão de ontem, pessoal, foi a da Raízen, né? A ação começou a se recuperar na semana passada, que se não estiver enganado, teve um pregão que ela teve uma alta aí, parece que de mais de 20%, saindo daquela condição, né, de ação penny stock. A ação penny stock é aquela que é negociada abaixo de R$1. Ela começou a ser negociada ali novamente acima de R$1, mas após essa queda de ontem, de mais aqui de 13%, a ação voltou a ser negociada abaixo de R$1, aqui 85 centavos, com preocupações sobre o seu endividamento. A ação da Raiz aqui recuou 13,25% e passou mais um dia sendo negociada abaixo de R$1, que acaba sendo um problema aí, né? Porque a B3 vai notificar a empresa para que ela possa sair dessa condição. Aqui uma reportagem da Bloomberg aponta que a preocupação do mercado é de que seus 2 principais acionistas, a Cosan e também a Shell, não cobrirão um déficit de quase 4 bilhões de dólares. Em reuniões realizadas aqui nessa semana para tratar das crescentes pressões financeiras sobre a empresa, a Raízen e seus consultores discutiram possíveis cenários, inclusive aqui um haircut na dívida em sua reestruturação, de acordo com pessoas que são familiarizadas com o assunto, né? A cisão de parte dos negócios, uma oferta de ação e também uma injeção de capital. Tudo isso foi debatido aí como possíveis, né, alternativas para a companhia. Disseram as pessoas que pediram também para não serem identificadas, né, porque as negociações são privadas e as discussões ainda estão em fase aí de decisão e nada foi tomado ainda de concreto, né, pessoal? Então isso fez com que as ações da companhia entrassem aí numa espécie de pânico, né? E o pessoal vendeu muito forte no pregão de ontem. Bom, e aí finalizando, a TOTVS foi outra ação também que acabou
desabando quase 13%, seguindo aí preocupações com o setor de software dos Estados Unidos. As ações da companhia aqui, para os analistas apontaram que essa queda seguiu a baixa dos ativos de software nos Estados Unidos, com destaque para a AMD, que viu também os seus papéis terem uma baixa superior a 17%. O índice de software e de serviços, que abriga várias empresas que são líderes de nuvem e software, caiu pela sexta sessão consecutiva, com uma queda de mais de 13% no período, maior sequência de perdas desde março de 2020, galera. Aqui as perdas refletem preocupações persistentes sobre como os papéis, como os rápidos avanços da inteligência artificial podem virar de cabeça para baixo os modelos de negócios de software de longa data. A AMD aqui previu na última terça-feira uma ligeira queda na receita do primeiro trimestre, apesar de um aumento inesperado nas vendas de seus chips de IA para a China, levantando preocupações sobre sua capacidade de competir efetivamente com a NVIDIA no crescente mercado de inteligência artificial. Então, excluindo as vendas inesperadas de chips de IA para a China, o segmento de data center da empresa teria ficado aquém das estimativas em um momento em que a rival de longa data, a NVIDIA, já acostumou os seus investidores a previsões extremamente otimistas, galera. Então, esse certo pessimismo aí em relação à empresa AMD, lá nos Estados Unidos, acabou refletindo aqui nas ações da TOTVS no país, pessoal. Bom, essas são algumas informações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço por assistir até aqui e até o próximo vídeo.